a bênção de podermos nos reunir em Teu nome como igreja para buscarmos a Tua presença em oração, para aprendermos mais da Tua palavra, para buscarmos a instrução do Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração pelo Teu Espírito, torna, ó Deus, a Tua palavra, o Teu ensino tão claro, ó Deus, tão nítido diante dos nossos olhos, que como uma criança nós possamos perceber, compreender todas as coisas e amar ao Senhor e viver para a Tua glória, Senhor Deus. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome e abençoa esse tempo de oração que temos como igreja também. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, irmãos, vamos de novo lá para o nosso livro de Hebreus. Hoje nós vamos nos deter no verso 22. Hebreus capítulo 11, verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amém. Bem, irmãos, nós temos aqui, não é, nessa história em particular, na história de José, e na maneira como o autor da carta aos Hebreus resume a vida de José e como ele mostra a fé de José e as características dessa fé, elas são impressionantes, como que uma história que tem ali, do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, e ele de uma maneira impressionante, ele resume num verso. É claro que ele, nos versos anteriores, ele fala dos filhos de José, mas aqui especialmente ele fala acerca da vida dele, como em um verso ele consegue descrever isso de modo bem interessante. Então, o que é que nós vamos fazer hoje, irmãos? Não é? Olhar para o exemplo de José e observar dois pontos, basicamente, certo? Primeiro, a fé, como o texto descreve, pela fé, José. Então, a gente vai analisar a fé de José. E segundo, nós vamos interpretar ou buscar entender as ações da sua fé, né? Ações pelas quais ele é aqui exaltado ou a sua história é colocada nesse texto. Então, as razões pelas quais a sua fé e os frutos dela chegaram a ser registradas aqui. Então, primeiro, vamos falar um pouco da fé de José. O que é a fé que é descrita aqui, não é? O texto diz assim, irmãos, voltando comigo: pela fé José próximo do seu fim, não é? José estava próximo do seu fim. Ora, é interessante que nós não vamos encontrar, isso é interessante, né? Quais os meios pelos quais José creu? O que foi exatamente como ele é descrito como seus ancestrais, né? Ele é descrito como Abraão, Isaac, Jacó. E como foi que ele creu nessas verdades? Por que é importante essa pergunta, não é? Por que é tão importante analisar aqui esse tipo de questão? Porque José viveu parte da sua vida no Egito, né? Então, a sua juventude foi em casa, é verdade. Até o texto descreve lá em Gênesis 37 que José tinha 17 anos quando começa a sua história. Então, ele era bem jovem, mas a maior parte da sua vida foi vivida no Egito, né? Onde ele morreu lá a ponto de fazer com que os seus irmãos jurassem que quando ele saísse do Egito, eles levariam os seus ossos para Canaã, não é? Como a Escritura nos mostra, não é? Veja, se você olhar, Abraão teve sonhos, visões, anjos falaram com eles, assim como Isaac, como Jacó. Você vai ter a aparição
personagens celestiais, trazendo a eles a revelação. Para José você não encontra isso. Você não vai encontrar em nenhum momento um anjo vindo a ele, tendo uma revelação especial, direta a ele, como os outros seus ancestrais tiveram. Ele não teve nada disso, não é? Agora, isso é que nos maravilha ainda mais, irmãos, não é? Por que isso nos maravilha? Que José, ele creu de maneira tão inequívoca que nós podemos ver na sua história a sua fé e o resultado dela na própria história dos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. 3 coisas nós vamos notar na fé de José. Então, vamos analisar primeiramente, não é, essa fé e como que isso pode ser bem analisado. A primeira coisa que eu queria levar aos irmãos era a seguinte questão, não é? Como José chegou a essa fé? Qual foi a razão, como foi que ele chegou nesse momento de ser tratado como seus ancestrais ou como seus pais? Primeira coisa, irmãos, é que nós devemos pensar é que, embora ele não tivesse os meios extraordinários que os patriarcas tiveram, como Abraão, Isaque e Jacó, embora não tivesse nada disso, nos tempos da sua juventude, quando ele era ainda muito jovem, ele foi treinado pelo seu pai Jacó, como todos os seus irmãos foram. Ele foi treinado como um filho da aliança, não é? Ele foi instruído nos caminhos do Senhor, na prática da verdadeira religião. E nos dias finais, e quando ele chega no Egito, não é? Ele teve o benefício ainda de ter a companhia do seu pai e a instrução dele quando ele estava no Egito. Então, no início da sua jornada e no fim da sua história, os seus pais estavam ali com ele, não é? É interessante, irmãos, Jacó não foi um pai ordinário, né? Mas ele era um patriarca e um santo profeta, cuja família Deus tinha colocado como sendo a igreja visível naqueles dias. E Jacó, irmãos, era o profeta do Senhor e o ministro do Senhor para ministrar aos seus filhos. Naquele período, naquele contexto, era assim que a igreja funcionava. Jacó era o profeta e os seus filhos, eles pertenciam à igreja de Cristo no período do Antigo Testamento, naquele contexto bem específico, não é? Acontece que nessa fase ele aprendeu com seu próprio pai. Acontece que nos dias futuros, lá quando ele viveu no Egito, ele mostrou uma fé excelente, não é? Excelente, que é conhecida nos textos que nós acabamos de citar. Então, nós aprendemos algumas coisas muito importantes aqui. Veja bem, irmãos, não foi necessário para José os mesmos meios extraordinários que os seus pais tiveram. Sonhos, visões, anjos falando. Ele foi instruído e quando jovem, ele teve um sonho que ele não entendeu. 2 sonhos que ele não entendeu, né? Em que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, mas ele não sabia o que significava aquilo, gerando no coração dos seus irmãos mágoa, ódio para com ele, porque ele começaram a imaginar que ele estava querendo dizer que ele seria grande e maior do que eles e que eles se curvariam diante de José. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que a pregação da palavra de Deus pelos seus ministros, né, embora não mais por meios extraordinários, não é necessário mais, é suficiente para trazer o homem à verdadeira fé. Tal fé, irmãos, não é, como a dos patriarcas. José não teve as mesmas revelações que os seus pais tiveram. Na instrução que ele teve, foi suficiente para que ele vivesse a fé extraordinária num mundo como o Egito, né? No ministério da palavra,
Jacó, irmãos, falou a José. Da mesma maneira, através do ministério da palavra hoje, né, o Senhor fala conosco. Literalmente Ele fala conosco. E a palavra que Ele nos dá, que Ele nos entrega, não é a palavra do pregador, mas é a própria palavra de Deus. Aquilo que está sendo ensinado não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Daí ela tem autoridade e poder para produzir a verdadeira fé. O que é verdadeiramente pronunciado pelo ministro, irmãos, a nós, a partir da palavra de Deus, né, é aquilo que é selado em nós pelo Espírito, né, como se o próprio Deus dos céus estivesse falando e revelando a nós extraordinariamente a mesma coisa. Entende? Ora, é interessante que a gente perde um pouco de vista isso. Nós temos a noção de que lá no Antigo Testamento, quando tinha raios e trovões, quando Deus falava, e hoje, quando se lê as Escrituras, nós não conseguimos imaginar ou pensar na glória que é o fato de Deus estar falando diretamente conosco por meio da sua própria palavra. Naquele tempo, irmãos, os homens tinham visões e sonhos, e os anjos do próprio Deus revelavam a eles a vontade de Deus. Entretanto, os ministros da palavra de Deus, no Novo Testamento, eles têm um meio suficiente para poder começar e fazer crescer a verdadeira fé como aqueles que receberam a revelação da maneira como os nossos pais receberam no passado. Ora, como é que alguém crê hoje da mesma maneira que os nossos pais creram no passado? Só que eles creram no passado por meio de uma revelação extraordinária da parte de Deus. E hoje nós cremos nas mesmas verdades, porque é o mesmo Deus falando conosco por meio da pregação da palavra, do ministério da palavra de Deus. É suficiente para nós. Isso, irmãos, condena e refuta, podemos dizer, todos aqueles que negligenciam, né, o ministério e a pregação da palavra. Aqueles que buscam por revelações extraordinárias, por visões, sonhos, para que tenham fé. Isso mostra categoricamente que não é assim, não foi assim. Deus, na sua sabedoria, estabeleceu um processo revelacional, como nós vimos lá em Hebreus 1. No passado, o Senhor falou por meio de sonhos e visões aos pais pelos profetas. Hoje, pelo seu Filho. Nós temos o mesmo Deus falando pelos profetas e pelo Filho agora, pelo meio da sua própria palavra, né? Por meio da sua própria palavra. Nosso Salvador, irmãos, né? Ele mostra com tanta clareza isso. Por exemplo, lá na parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, 31, quando ele diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ora, você imagina o desejo do rico de que sua família não viesse para onde ele se encontrava. Então, o desejo era que ele voltasse lá, para que alguém pudesse ressuscitar e falar a eles. E aí Abraão diz: para que isso? Lá eles têm a lei e os profetas. Não há necessidade, em hipótese alguma, disso. O segundo aspecto que a gente pode aprender dessa fé de José, irmãos, é a consideração da suficiência das ordenanças de Deus no santo ministério. O que significa isso, irmãos? Ministério de quê? De fazer com que
vamos chamar assim, a fé seja nascida, crescida em nós, para que seja gerada em nós a suficiência para que produza a fé verdadeira na vida de qualquer indivíduo. Ora, nos tempos da juventude, ele foi treinado como nós vimos, não é? Literalmente na palavra. Mas, ora, preste atenção, irmãos, que através dessa fé que ele aprendeu lá atrás, nós vamos perceber que o ouvir a palavra de Deus pregada a nós, com o coração consciente de que é Deus quem fala e opera em nós, nós teremos os benefícios, tanto no conhecimento quanto na obediência. Veja, a fé é suficiente não apenas para fazer com que eu creia, mas gerar em mim uma obediência, um conhecimento que produz obediência. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Ele não apenas creu, mas ele viveu de conformidade com aquilo que ele cria. Conhecimento e obediência. Conhecimento e obediência. É suficiente, irmãos, para gerar e para aumentar e produzir obediência por meio dessa fé verdadeira. Como é que eu sei que José creu? Porque na sua morte ele faz declarações de que o coração dele não estava nesse mundo, não estava no Egito. Quando vocês partirem daqui, vocês pegarão os meus ossos e levarão para Canaã. A sua fé revela literalmente que aquilo que ele fazia, o objetivo da vida dele era sempre algo maior do que a própria glória desse mundo, né? E aqui nós podemos ainda entender um pouco mais acerca dessa fé de José, irmãos, não é? E aqui eu queria pensar nesses aspectos ainda, sobre essa fé. Preste atenção nisso, irmãos. Veja, a menção de que ele coloca o seguinte no texto, ele diz, na partida dos filhos de Israel do Egito. Veja o que ele diz assim, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Que coisa interessante. A fé dele tem um detalhe interessante, ele creu nas promessas de Deus. Ora, veja bem, o texto diz assim, ele pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. Irmãos, a família estava sendo assentada na terra. Que êxodo que José sabia? De onde foi que José tirou essa informação de que eles sairiam dali? De que eles não viveriam ali? De onde foi que José aprendeu tal coisa, irmãos? Ele aprendeu lá em Gênesis o que foi dito a Abraão, foi ensinado a Isaac, foi ensinado a Jacó e foi ensinado a ele também. O que é que diz lá em Gênesis 15, verso 13? Diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, Deus falando com Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Verso 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Ora, isso foi dito a Abraão em Gênesis 15, verso 13, e ele aprendeu, ele confiou nessa promessa de Deus, irmãos, aos seus pais, no contexto que ele vivia, de aparente glória momentânea e paz momentânea, ele sabia que eles viveriam um tempo de grande sofrimento, mas eles sairiam dali. Isso que a fé de José, é por isso que a fé de José aqui, ela é exaltada, podemos dizer assim, irmãos, não é? Porque
Isso faz com que o homem mantenha na memória as promessas misericordiosas que ele fez ao seu povo. Ele prometeu isso é mantido no coração. Essa é uma obra da fé, irmãos, né? Isso é uma obra da fé. Por quê é uma obra da fé? Uma subdivisão desse ponto é que, quando ele lembra das promessas misericordiosas de Deus, assim como qualquer um de nós, quando lembra das misericórdias de Deus, o servo de Deus, não é? Em qualquer tempo, em qualquer angústia, em qualquer extremidade de sofrimento, terá conforto na sua alma. O Senhor disse que nós sairíamos daqui. Isso traz à sua memória isso. Por exemplo, no Salmo de número 77, irmãos, no Salmo 77, versos 7 a 9, Davi diz assim: rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Verso 8, cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Verso 9, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? E aí veja no mesmo Salmo, verso 10 a 12, irmãos, então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Que coisa, a lembrança dele, veja, disse eu, isto é a minha aflição. Na minha aflição eu pensei, o Senhor esqueceu da misericórdia, ele diz, mas isso é a minha aflição. De fato, eu posso lembrar de todo o bem que o Senhor fez ao seu povo. E como isso traz conforto à alma do crente. É por isso que a minha história é a história do povo de Deus. Por isso que as promessas que Deus fez lá são minhas promessas pela fé. O salmista no Salmo 43, verso 5, que irmão, é um salmo conjugado com o Salmo 42, não apenas pela proximidade, óbvio, mas também pelo conteúdo. No verso 5, o salmista diz assim, do Salmo 43, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele é o que, irmãos? Meu auxílio e Deus meu. Somente pela fé ele pode dizer isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 7, irmãos, quando descreve o conflito da morte, do pecado com a sua natureza, não é? Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, o pecado reina em mim, e ele começa a falar dessa luta incessante travada na alma do crente. Aí ele então lhe diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Você percebe a nossa esperança diante daquilo que não tem solução diante dos nossos olhos. O conforto dele está em Cristo, não é? A mesma coisa José, ali naquele contexto, irmãos, ele traz a lembrança daquilo que Deus prometeu, de que daria a terra aos seus pais e que eles iriam sair dali no êxodo, a linguagem é no êxodo, na saída. Outra coisa que eu posso aprender desse mesmo tópico ainda, irmãos, é que a lembrança, a memória das promessas de Deus serve como um meio para manter um homem longe do pecado. Sabe disso?
Não é só as ameaças que nos fazem fugir do pecado, mas as promessas nos fazem fugir do pecado, irmãos. O homem está pronto, ele está pronto para pecar. Assim como, não é, o fogo está pronto para queimar quando é lançado não é, álcool, gasolina nele e ele vai atear fogo. A mesma coisa, o homem, a natureza do homem está pronta para pecar. Mas quando a fé, irmãos, é trazida à memória as promessas e as misericórdias de Deus, aquelas que são feitas literalmente em Cristo. Quando lá em Atos, no capítulo 15, por exemplo, verso 9, quando eles vão descrever o que aconteceu com os gentios, Pedro vai dizer assim: a fé que purifica o coração. A fé que purifica o coração. Como a fé purifica o coração, irmãos? Além de aplicar o sangue de Cristo que perdoa os meus pecados, também a fé traz à memória as promessas misericordiosas de Deus em Cristo, e que mantém o homem com o coração puro, a fé que purifica o coração. A fé que purifica o coração. Nós lemos, por exemplo, lá em 1 João 3, verso 4, todo aquele que tem a esperança de ver o Senhor face a face, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, como Deus é puro. Como na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 4, ele diz: a fé é a nossa vitória sobre o mundo. A fé é a vitória sobre o mundo. Quando cremos no Senhor, é a nossa vitória sobre o mundo. Porque, aplicando isso às nossas almas, as promessas de Deus em Cristo, irmãos, nós não apenas, estamos contentes no que diz respeito à obra de Cristo, mas também nós estamos prontos para os ataques do mundo e de Satanás contra nós. Essa é uma obra extraordinária. Eu não apenas estou contente com o que Cristo fez por mim, mas também em Cristo, pela fé, eu me coloco contra os ataques de Satanás, porque agora eu tenho perspectivas gloriosas, eu tenho promessas gloriosas que me fazem olhar para as promessas que o pecado me faz agora e dizer o seguinte: as promessas que Deus tem para mim são mais gloriosas do que as promessas que o pecado pode me trazer agora apenas. Porque essas do pecado são passageiras, as que Deus traz são eternas, literalmente eternas. Quando foi que José fez isso, irmãos? Quando ele estava morrendo, o texto diz. É engraçado que todos eles, né, Jacó, a lembrança, quando estava para morrer, abençoou, né? Como é interessante o exemplo deles. E aqui você vai ver de fato essa realidade. Pela fé, José próximo do seu fim, isto é, próximo da sua morte. Ele estava perto de morrer. Ora, por que isso é tão importante para nós, irmãos? Como nós já vimos nos versos anteriores, não vamos elaborar muito sobre isso, porque já vimos isso nos versos anteriores. Mas nós podemos lembrar de uma coisa aqui importante, né? José traz à memória as promessas de Deus na sua morte. Na sua morte. Que diz respeito à libertação temporal do seu povo. E nós, pelo exemplo dele, quando nós estivermos morrendo, nós devemos aprender a trazer à memória as promessas graciosas que Deus fez a nós em Cristo, falando da nossa libertação eterna,
da escravidão espiritual que Satanás impôs sobre nós. Que grande fruto será esse? José está falando de uma libertação que vai acontecer em 400 anos. Nós estamos falando da libertação eterna. Na hora da nossa morte, nós podemos trazer à memória verdades gloriosas como essa, irmãos. O segundo e último ponto desse texto é que ele faz menção, veja bem, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. E aí a segunda parte é, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Não é? Porque José deu ordens acerca dos seus ossos. Primeiro, irmãos, para testificar, literalmente, aos seus irmãos e à posteridade, não é? E que, por mais que ele vivesse na pompa e na glória do Egito, o seu coração não estava ali. A sua alma não estava ali. Ele tinha um deleite maior e mais glorioso para ser considerado que era, sabe o que era? Um membro da igreja de Deus. Ele disse, em outras palavras, é melhor ser membro da igreja de Deus do que um príncipe na terra do Egito. Eu tenho essa preferência, porque se ele tivesse amado a pompa do Egito, ele teria feito o seu sepulcro no meio deles. Ele deu uma ordem contrária. O coração dele nunca esteve colocado na pompa e na glória do lugar que ele viveu. Como é fácil, irmãos, nós sermos seduzidos exatamente pelo bem ou pela glória ou pelo benefício momentâneo que nós temos. Nós chegamos a trocar até mesmo a eternidade por uma pompa momentânea, uma glória passageira. Uma glória passageira. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, verso 31, ele chega a dizer isso, irmãos. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz que nós devemos usar as coisas desse mundo como se não as usássemos. Nós deveríamos olhar para elas como se não fossem nossas. Eu vou usar o que Deus me deu como se não usasse. Como se não usasse. Muitas vezes se fala isso, né? Conta essa história de que no Egito, quando o cachorro ele ia beber água no rio, o animal ia beber água no rio, ele bebia rapidamente e corria, porque os crocodilos rapidamente poderiam matá-lo. Ele usava como se não usasse. Ele não colocava a esperança dele ali. A mesma coisa, você imagina, eu não uso o mundo como se o mundo fosse a minha casa eterna. Não seria esse um caminho estabelecido pelo Senhor. Outro aspecto que nos ajuda aqui o texto também, irmãos, é que por meio disso José testificaria aos seus irmãos, né, que a sua principal felicidade, isto é, a fé e a esperança, a alegria dele era estar junto com seus pais e ancestrais que creram em Deus. Eu quero estar com os meus irmãos, eu quero morar junto com eles, habitar com eles. É claro que havia na religião judaica já muito claro o conceito de ressurreição numa certa medida. Nós já vimos, por exemplo, que nas histórias anteriores de Abraão, em Gênesis, no capítulo 22, verso 5, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Isaque, o texto diz lá que Abraão disse, olhando para os seus servos que caminharam com eles por 3 dias, chegou um determinado momento e disse, vocês vão ficar aqui, eu e o jovem e o rapaz, nós iremos, adoraremos e voltaremos.
Tanto é que o autor da carta aos Hebreus diz que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Você vai, por exemplo, para o texto de Ezequiel no capítulo 37, quando descreve a libertação do cativeiro babilônico. O Ezequiel vai dizer: quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Perceba, naquele contexto, voltar para Canaã era sair da morte para a vida, era ressuscitar dentre os mortos. Ele diz: eu vou abrir a vossa sepultura. Essa é a doutrina, essa é a fé, a ponto de que os ossos deles, irmãos, eram levados para Canaã, porque eles criam que lá era o lugar que eles habitariam para sempre, que é a cidade celestial, a terra prometida, que é muito mais gloriosa do que uma mera região na Palestina. Os nossos pais, nós temos um amor pela igreja, um amor pelo povo de Deus, que nós queremos não só ser sepultados junto deles. Anteontem faleceu um irmão de minha mãe, não é? E ele foi sepultado próximo da sua esposa, que faleceu algum tempo atrás. Os filhos vão fazer isso. Nós temos esse cuidado de estar próximo dos nossos. Mas você imagina, irmãos, que significa que nós estamos em Cristo Jesus e nós habitaremos o mesmo lugar com Ele e o adoraremos por toda a eternidade. É o anseio da nossa alma. Eu quero estar onde meus irmãos estão. Jesus disse: onde eu estou, vocês estarão comigo. Vocês lá também estarão comigo. E aí você tem a ideia clara de que eles vão possuir a terra, irmãos. E José aqui, ele vai mostrar claramente no texto que ele não ordena que os ossos sejam adorados, ele diz que os ossos sejam levados para ser sepultados ali. Não é? Isso é muito claro. Não é? É claro que textos como esse, por exemplo, são usados pelos papistas para justificar a prática deles de reservar e honrar as relíquias dos santos. Eles pegam esses textos para fazer isso. Em nenhum momento isso tem essa função, mas para mostrar exatamente a fé deles. É interessante, enquanto eles falam dos ossos como relíquias que levam para longe de Cristo, aqui nós estamos falando daquilo que nos leva para Cristo. Não são os ossos de José, é a fé que ele teve e nas promessas de Deus, a ponto de dizer: os meus ossos serão sepultados junto com a minha família. O propósito era ser um testemunho, irmãos. Você vai lembrar lá no livro de Josué, que o texto vai narrar literalmente que eles vão sepultar os ossos de José, como havia prometido a ele. Aquilo que ele pediu, os irmãos fizeram na terra de Canaã. A fé de José fala muito até hoje a todos nós. Primeiro, confiando nas promessas de Deus. Segundo, na expectativa, irmãos, na expectativa da própria ressurreição dos mortos. Pela fé de José. A partir da próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos a tratar de Hebreus 11, agora começando a história de Moisés. Vamos analisar a história de Moisés, como Moisés, de fato, aqui é tratado nesse livro, nesse capítulo, e como a fé de Moisés fala até hoje ao povo de Deus. Tá certo? Vamos orar ao Senhor e nós vamos dividir em
grupos de oração. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite, pelo privilégio de podermos abrir Tua palavra e sermos desafiados a vivermos para a Tua glória e andarmos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor, na Sua bondade e misericórdia, o Senhor nos ajude, o Senhor nos faça crescer na fé, e ver, ó Deus, a nossa alma completamente dependente de Ti, tendo prazer no Teu Evangelho, na glória do Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor seja gracioso para conosco e não nos permita apenas ouvir a Tua palavra, mas ajuda-nos a sermos praticantes, ó Deus, da Tua palavra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.